coração do que planejou antes de nascer, sendo um convite ao equilíbrio emocional e moral. A gente tem percebido isso na nossa casa. Mais de uma vez os jovens falam: ah, mas eu não queria, que eles estavam num lugar, aí estão naquele lugar lá, um monte de jovem, e eles começam a sentir aquele ambiente que eles não conseguem ficar no lugar. Ou eles estão numa festa e eles começam a sentir. Eu falei: ah, mas não queria isso. Eu falei: olha só, perceba bem que é a mediunidade. A coisa existe. Você preferia estar sob a influência dele e não perceber que existe? Ou você perceber que existe e se afastar do lugar? Então a gente, nitidamente, jovens aportam lá na nossa casa com 17, 18, 19 anos, a gente percebe isso. São jovens com mediunidade ostensiva, trazem problemas, muitas vezes demanda paciência. O que é paciência, gente? A gente está com esse problema ainda. Esse problema não está resolvido, não, tá? Estou falando da nossa casa aqui. Esse problema ainda é um problema que a gente tem que ficar sentado com as pessoas. Olha só, você não sabe que a gente tem que ter paciência. Ah, não, mas é tudo da cabeça dela. Eu falei: não é da cabeça dela. E se for da cabeça dela, a gente também tem que ter paciência. Porque ela tem 16 anos, porque ela tem 17 anos. A gente tem que ter o quê, gente? Fora da caridade não há salvação. Tem que ter amor. Ah, mas é tudo da cabeça dela. Não é da cabeça dela. A gente viu na Comércio que não é da cabeça dela. Na Comércio a jovenzinha foi e a gente viu que não era da cabeça dela. Mas já há, às vezes, como a pessoa tem problemas, ela não está em educação prática de mediunidade, não, essa jovem específica. Mas ela tem os problemas de mediunidade ostensiva. O que falta, muitas vezes, na gente? Na primeira vez, a gente é só amor. Na segunda, a gente é só amor. Na terceira, a gente já começa a olhar para o relógio. Na quarta, na quinta, na 59ª, a gente já está expulsando o jovem da casa. Nós ainda não resolvemos isso, né? Não é uma coisa, infelizmente, que eu poderia dizer: não, é bom quando o orador chega, nem fala: não, isso aqui a gente já resolveu, nossa casa. Não, isso para nós ainda é uma coisa bem quente. Está quente lá, né? Ainda é uma coisa que a gente ainda está tentando não resolver o problema da jovem, que implica em várias questões dela pessoais, né? Mas em fazer com que o trabalhador vença as suas antipatias. Porque já virou, muitas vezes, a gente quer assim: vem cá, o jovem está com problema, você deu um passo, acabou, vai embora, nunca mais. Mas quando a pessoa é reincidente, aí a gente quer: não, mas isso aí é psicológico. Não, é psicológico. É psicológico. Só que quando você tem mediunidade e tem problemas emocionais, aí que a coisa faz Os problemas emocionais, os problemas particulares, que no caso que eu estou me referindo, eu já conheço há uns 10 anos, que envolve uma rede de complicações, coisas complicadas, a gente não pode se meter. Problema de temperamento, a gente não pode se meter, mas a gente pode estar ali, né? Fazendo papel de cristãos. Não é isso, gente? Ou não? O que vocês acham? O que vocês acham? A gente não tem que ser receptivo. Não ser conivente, claro, nunca. Mas a pessoa está doente. E um dos problemas que ela passa é da mediunidade. A gente tem que acolher, tem que socorrer. E não ficar: não, é da cabeça dela. Eu vou embora, tá? Isso, gente, é o que faz com que muitas vezes a pessoa vai em local X, Y, Z e chega lá e se abraça do paizão. Que o paizão senta, o paizão conversa, chora junto, abraça. Essa falta de afeto, muitas vezes é um problema. Mas vejam bem, a casa espírita, como a gente falou hoje mais cedo, é a língua de fogo do Espírito Santo. Já pararam para pensar nisso? Somos nós, estamos aqui, a gente abre, né? Colégio, olha bem a vizinhança do bairro, né? Arautos ali, Madureira, a vizinhança. A gente está ali, por que será que nós fomos parar ali? Numa área de Madureira, área de conflito. Aqui eu não conheço como é que é, mas um pouquinho para lá eu já conheço bem, né? Área de conflito. Por que a gente está lá?
paciência com quem chega enfermo. E se esse jovem chega, a gente tem que tentar acolher. Anderson, deixa eu só ter uma informação. São 16h50. Nós vamos até às 17h15. Aí você vai determinar o tempo que você pode dar para abrir para perguntas. Então vamos parar agora. Emergência espiritual e problemas psíquicos. Se eu não me engano, já era o último slide isso aqui. Não é, mas... Então, esse é um psiquiatra da Bahia, não é espírita, tem nada a ver com a doutrina espírita. IESE? E ele, psiquiatra, tem clínica psiquiatra, recebendo jovens com drogas, não sei exatamente, não me lembro agora, mas ele começou a fazer duas coisas. Ele começou com jovens de 18, 19, 20 anos, viciados em várias drogas. Meditação e educação da mediunidade. Sabe o que aconteceu? Com esses que aceitaram, porque não é local religioso, não tinha vínculo nenhum com nada, as pessoas deixaram as drogas. Ele fez gráficos e tudo mais, as pessoas deixaram as drogas. As pessoas, na verdade, tinham uma emergência espiritual, uma necessidade de Deus, de encaixar-se, de se reencaixar. E se nós não estivermos atentos a essa busca desses jovens, que hoje se atolam, né? Ontem, inclusive, quando a gente chegou na nossa rua, tu viu? Né? Sentiu lá, né? O cheiro. Se atolam nas drogas, se a gente não estiver atento a isso, há uma busca espiritual para esse jovem. E a gente não pode simplesmente fechar as portas. Não, isso aqui é para uns poucos. A mediunidade é para uns poucos. Esse jovem, ele quer muitas vezes sentir a presença de Deus. Oi? Porque às vezes ele tem mediunidade também. Exato. E muitos, mesmo que ele não tenha o uso das drogas, acaba criando, né, sobrecita o psiquismo dele. É um pouco de tirar, ou melhor, modificar e adaptar e se utilizar do perdoar 70 vezes 7 vezes para acolher 70 vezes 7 vezes. Exatamente. Agora eu vou ter que anotar isso aí. Tem que levar isso, vou levar isso amanhã. Vou fazer palestra lá na minha casa espírita. Me manda depois para me lembrar que eu vou usar isso aí. Eu preciso usar isso aí amanhã. Eu nem vou mudar um pouquinho o tempo e vou enfiar isso aí para falar dessa questão que eu levantei aqui ainda há pouco. Acolher 70 vezes 7. Vou usar isso aí. Agora você foi inspirado. Estão buscando isso, estão buscando acolhimento, estão buscando amor. No momento que você vira as costas, que você fecha as portas, que você dá aqui não é a hora, não é o dia. Tchau. Então a gente criou esse esqueminha. Com maturidade, abaixo de 16 anos, é aquilo que a gente já falou lá. É o estudo, o evangelho. Com maturidade, estudo teórico sobre o tema. Começar a dar espaço para que ele possa estudar o tema, se ele tiver predisposição para isso. Estudo teórico. Sem compromisso com o trabalho, mas para dar espaço para esse estudo. Se ele, isso eu estou falando, gente, de jovens com mediunidade extensiva. Como você vai titeando ele com estudo teórico, o nosso lar não dura menos de 2 anos. Então não pode ser aí é que entra um problema, que depende da estrutura de cada casa. Mas um estudo teórico não seja de 3 meses, não é disso. É uma coisa, aquela apostila da FEB, são 2 livros, aquilo ali você não termina rapidamente. Né? E acima dos 18 anos, a mesma coisa. Estudo teórico, se possível, colocar também no estudo de passe, porque nós assistimos uma palestra, há muitos anos atrás, de uma pessoa que eu acho que todos nós respeitamos muito, Altivo Panfiro, e ele falou assim, eu não sei exatamente, não conheço a estrutura do Leon Denis. O Altivo Panfiro foi presidente do Leon Denis há muitos anos. Ele disse, nós desenvolvemos, educamos a mediunidade com passe.
que a pessoa vai tomar o passe, a partir do passe. E eu fiquei pensando, mas como é que é? Porque você dando passe, você está fazendo a caridade. Você está começando a ter contato com seus mentores. Você está equilibrando as suas energias na intenção. Então, se a pessoa tiver condições, tiver interesse, porque qual é o problema dessa idade? Não é o momento dele assumir responsabilidade. Isso é uma questão. Um jovem com 18 anos, ele não é o momento. Nós vivemos no Brasil. Ele tem que pensar como prioridade a sua formação profissional. Só que se a mediunidade dele está explodindo e aquilo, e ele vem à casa espírita buscar, você não pode dizer, não, você fica na mocidade e... Enfim, porque o que a gente tem visto é que ele não vai para a mocidade. Ele vai para a Umbanda, ele vai para a igreja evangélica, ele vai para o candomblé. Ele precisa saber que há... Ou vai para as drogas. Que há como conciliar. Faculdade, tudo. Dá para passeio, tudo. Dá para conciliar. Exatamente. Entenderam? Não é... A gente precisa estimular nele o que a última linha ali. Formação pessoal, profissional com prioridade. Ele não tem que agora, com essa idade tão nova, assumir uma responsabilidade que talvez ele não consiga dar vazão. Mas nós não podemos impedir o acesso. Eu acho que o início do acesso é o processo do passe. E até aí a gente vai sentir se ele vai fazer o curso. No nosso caso lá, o nosso curso é um curso longo. Se ele vai ter frequência. A frequência nos diz muito. Você está dando espaço. Se ele vai cumprir, muitos jovens somem. Nós fizemos um curso de passe lá, a maioria sumiu. Começou, não sei o quê, aí volta no próximo. Aí volta, é o encarno, ficou brincando, né? Vamos ver, um dia você faz o curso todo, né? Mas você dá o espaço. Se ele disser lá no mundo espiritual, não, porque eu estou aqui porque não me deram espaço. Não. Esse problema eu não tive. Espaço você teve. Nós estávamos lá, abertos. Agora, antes dos 18 anos, não. Só um estudo teórico, acho que não tem, a gente não deve dar a ele mais coisas do que ele, já com 18, 19, 20, ele que tem que dizer se ele tem condições ou não. Se em algum momento, olha, eu vou fazer universidade à noite, não posso mais, sem problema, quando ele puder, ele já teve um contato, ele sabe que a casa espírita está aberta. Ele já sabe o caminho. Ok, gente, era isso. É só uma observação. Lá na nossa casa, né, agora, né, a gente estava passando por uma situação com os nossos jovens, né, que os evangelizadores eles não estavam conseguindo dar o conteúdo doutrinário. Aí nós conversamos, né, a evangelizadora conversando comigo, Glaucia, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. Aí, vamos pedir, uma solução vai surgir, né? Aí até que surgiu. Nós duas acabamos tendo a mesma ideia, né? Nós conversamos com a direção doutrinária e pedimos o atendimento fraterno aos sábados, né? No caso, começou agora a semana passada. E aí, esse atendimento fraterno, ele será realizado dentro do horário da mocidade, que é o horário que os nossos jovens estão lá, né? E também o passe, como nós já temos o passe aos sábados, eles também, em necessidade de algum tratamento espiritual, esse passe do tratamento espiritual também será dado no sábado. E aí, no caso, porque os próprios já até fizeram o curso de passe. Isso, alguns também já fizeram o curso de passe, né? Porque o objetivo lá da nossa Mocidade 3 é justamente formar os trabalhadores. Qual é a sua casa espírita? É o GEA. Anália Franco. É o Anália Franco, porque nós só tínhamos até a Mocidade 2, né? Aí os jovens saíam da Mocidade, mas não se sentiam, às vezes, à vontade para procurar o estudo durante a semana. É um problema antigo isso, né? Essa adaptação, né? É. A saída da mocidade, a transição. Aí não se sentiam muito à vontade. Aí nós já vínhamos com essa ideia, e depois de 2 anos nós conseguimos trabalhadores para montar uma outra mocidade, né, que é o objetivo. Uma velhocidade. Montar uma
né, Jovelhos, né? que Jovelhos. atendesse Essa característica. Essa característica é ótima. Né? Aí nós conseguimos, é o segundo ano agora dessa mocidade, e aí agora surgiu essa outra questão, né? E a gente conseguiu, assim, resolver, né? Eles têm apresentado, né, Cláudia, muitas dificuldades a nível pessoal com a família. E não dava condição dos evangelizadores, não é isso, Cláudia? De dar continuidade ao estudo, porque eles queriam botar isso para fora, de alguma forma. Isso foi a melhor coisa, a excelente ideia que vocês tinham. Eu não tinha conteúdo. E é até bom saber disso, que Entendeu? né, a gente pode pensar até nisso na nossa casa também. Acho excelente ideia. Que vocês estão levando a estrutura da casa para outros dias e para atender os outros públicos da casa. Porque às vezes a gente se acostuma a só atender, não, lá no nosso caso, é segunda-feira, tudo. Atendimento fraterno, palestra. Vocês estão fazendo o quê? Há uma demanda. Então, acho Levar um ótimo. pacote para aquele grupo. E eu pedi, no caso, quando eu fui Exatamente. para a diretoria doutrinária, eu pedi que isso acontecesse no sábado, que o sábado também, também eles tomassem o passe, que isso não acontecesse nos dias, né, normais, que tinham, justamente por isso. Eu falei, se o jovem está aqui sábado, então a gente Já tem que aproveita. aproveitar. Levar a estrutura Porque a gente do acolhimento. Pois é, a Exatamente. gente sabe que tem essa questão, como você falou, tem a questão do estudo, né, tem a questão dos compromissos, e a gente percebe que eles não frequentam durante a semana. Tem uma que vem de Botafogo. Você vai no Leão Denis e você vê no Leão Denis estudo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 8 horas, eu não sei as horas, 10 horas, 2 horas da tarde, 8 da manhã, 10 horas da manhã, 2 da tarde, 4 da tarde, 6. Claro que eles não chegaram isso de uma hora para outra. E vocês estão no caminho, porque às vezes a casa está crescendo e a gente não percebe. E a gente não multiplica, né? Não, o dia do passe é na segunda-feira. E parou aí. E a demanda está, a casa está pedindo outras demandas, a pessoa vem de longe para assistir. Essa menina tem uma, Tati, né? Ou seja, a pessoa tem um afeto pelo grupo, pela casa. Achei excelente ideia. Inclusive nós estamos, assim, rapidinho, assim, pela muito tempo, dando oportunidade aos outros, o Bonalci, né, que ele se engajou, tem coisa de uns 2 anos na casa, e ele se adaptou, conseguiu se envolver tanto que está levando parentes, né, o Glaucio, com problemas seríssimos, de drogas, coisas, e ele está conseguindo, e ele está tão contente que ele disse assim, olha, essa casa, vocês nos recebem tão bem, eu não sei porque que essa casa não funciona 24 horas. Mas ele falou isso espontaneamente. Não, ele falou isso assim, olha, mas isso um dia as casas espíritas vão chegar. Porque ele falou assim, não é um hospital, não é uma escola. O hospital não tem que estar fechado, com porta fechada. E a tendência, vocês com essa mentalidade, é ampliarem cada vez mais o trabalho da casa e a própria casa, a instituição. Ela atualmente só funciona num plano, né? Exatamente. O plano espiritual é 24 horas. 24 horas. Agora o plano material ainda está Já demorando. está demorado. Eu já encerrei aqui, tá, gente? Agora... Manda para mim, Josemir, manda aquele Você estava falando lá na nossa casa, nós recebemos um jovem, eu conheci ele pequenininho, ele foi evangelizador, acho que a mãe dele trabalhou um tempo conosco, então ele foi embora, mudou, cresceu, foi lá para a Serotécnica, e depois de um tempo, ele aos 20 anos, começou a procurar a nossa casa, procurar a referência. A mãe dele procurou e tudo. Então ele vinha com vários, aí fiz o atendimento dele, comecei a conversar com ele e tudo. Ele tem ele ouve, né, tem uma mediunidade, e aí a gente começou a colocar ele no estudo, no atendimento de passe, terça-feira, e aí ele sempre conversava comigo, às vezes ele tinha, está acontecendo isso comigo, o que eu faço pelo WhatsApp na minha casa? Às 11 horas da noite ele estava me ligando. Aí eu dizia, faça isso. Então, ele começou hoje, ele é um jovem equilibrado, aí começou a trabalhar
domingo dando apoio na evangelização, e aí a família precisou desse foco de trabalho, ganhar o pão de cada dia. E aí ele começou a conversar comigo: vai, Paulinho, o que eu faço? Eu digo: calma, você tem a sua necessidade. Ele comecei a orientar, queria acalmar, porque ele dizia que a mãe dele falava com ele de uma forma que não sei o que, você não pode continuar no centro, você tem que trabalhar, uma coisa que deixava ele nervoso. Ele dizia que... E aí a gente foi conversando hoje, resumindo, hoje ele está no Rio das Ostras do Vale, fazendo um curso de eletricista. Aí ele fala comigo: como é que você está? Não, eu estou bem, está tudo bem, tá tudo bem, tá feliz da vida do curso. Ele: mas eu não queria sair da casa. Você não vai sair da casa, você primeiro vai se qualificar profissionalmente para buscar o prioridade, né? Já tem o ensino médio, já tem tudo, já está, sabe? E aí ele está caminhando bem, está lá aguentando, não sente mais problemas que ele tinha, ele não tem, ele já sabe, ele disse que quando sente alguma coisa ele faz oração, aí ele ouve a voz, dizia assim para ele: vai dormir, Gabriel, você já fez a prece, então vai descansar. Ele descansa, então ele tem todo, ele já consegue entender a orientação que passa para ele, né? Que ele não entendia, mas o centro horário é muito tarde, e ele estuda à noite, ele vai para o curso à noite. É o momento dele, né? Porque tudo isso é o momento. Mas se não tivesse a orientação. E essa orientação. E você falou do acolhimento na FEB, já teve um movimento, não sei se foi em 2017, de a Casa Espírita acolher. Se você é bem atendido em qualquer casa espírita, se você tem um acolhimento, poxa, olha, eu estive, aproveitar aqui da nossa irmã lá aqui no Vila Código, no G-Cliff, né, assisti a palestra lá, a gente eu fiquei assim, né? Um dia de sábado, aquela hora, um frio, né? A casa, graças a Deus, estava lotada, né? Estava bastante gente, foi assistir a palestra, foi participar. Isso é positivo. O próprio Paulo de Tarso, que participa conosco, que lá na Malacaxê tinha eu fui visitar, e me disseram que a reunião era às 7 da noite. Eu digo: bom, reunião 7 da noite não vai ter ninguém. 7 da noite, as pessoas diziam que iam chegar do trabalho. Quando eu entrei no centro, lá, eu olhei a assistência, as cadeirinhas todas lotadas. Quer dizer, é uma adaptação, um acolhimento, que você está falando daquilo que a gente faz para poder receber as pessoas. E aquilo que você falou da questão dos jovens, dessa receptividade, é muito importante. Eu acho que a gente realmente... Tem um filme antigo, Campo dos Sonhos, bem antigo, mas que fala dos espíritos que aparecem, mas a pessoa ficava ouvindo assim: se você construir, ele virá. Se você construir, ele virá. Ele não sabia o que era. Quem não viu o filme não vai ter ideia do que era que ele tinha que construir. Um campo de beisebol. E ele constrói um campo de beisebol no meio do milharal e aparece um monte de espíritos materializados, né, de antigos, grandes jogadores de beisebol de todos os tempos. Detalhe, o milharal é a sobrevivência dele. O milharal é a sobrevivência dele, né? Então, a Casa Espírita é a mesma coisa. Essa experiência que elas contaram, se você constrói, né, as condições, o jovem vem. Né? E quando a gente fala o jovem vem, a gente está falando desse público imenso que hoje está usando drogas, está perdido, está desorientado, está morrendo cedo. Né? Mas nós, muitas vezes, estamos num ambiente, ali o Arauto, num ambiente encravado no meio de festa, show, não sei o que, o tempo todo, e muitas vezes o jovem é impermeável. Ele passa por ali, você teve aqueles milhares de jovens, e eles não têm um link, né? Então a gente tem que estar atento a essas coisas, assim, muito importante.